Homem-Aranha Sem Volta para Casa realizou o impossível, reunindo 20 anos de continuidade dos filmes do Aranha de uma forma incrível. Vamos ver se conseguimos fazer exatamente a mesma coisa com bonecos de ação. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e action figures. Para comemorar o primeiro aniversário do nosso canal, vamos fazer nosso primeiro sorteio de bonecos de ação. Este Homem-Aranha super articulado de 2004 do filme Homem-Aranha 2. Então fique ligado até o final do vídeo e eu vou te contar como você pode ganhar esse boneco. Antes de falarmos sobre o Homem-Aranha de Sem Volta para Casa, precisamos dar um salve para o original gangster do Aranha nas telas, Nicholas Hammond, dos filmes feitos para a televisão dos anos 1970. Este boneco personalizado do Aranha retrata fielmente o lançador de teias com seu traje dos anos 70. Deixo aqui minha homenagem ao padrinho do Aranha e do material cinematográfico. A Toy Biz produzia brinquedos da Marvel desde os anos 1990 e fez sucesso com figuras de ação inspiradas em desenhos como Quarteto Fantástico, Homem de Ferro e X-Men. Mas isso não era nada comparado à oportunidade apresentada por esse blockbuster gigantesco. E eles capricharam nessas figuras, começando com Homem-Aranha Lutador. A trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi seguiu de perto as origens dos quadrinhos do Homem-Aranha, até mesmo mostrando um Peter Parker desempregado se vestindo e entrando em uma competição de luta livre para tentar ganhar um pouco de dinheiro. E a Toy Biz mandou muito bem com esse incrível Peter com traje de luta livre. Você pode ver que tem os olhos e o rosto do Tobey Maguire esculpidos bem debaixo daquela máscara com capuz. E depois o moletom caseiro dele com a aranha desenhada bem na frente e a aranha nas costas. Ele está usando uma calça de moletom e seus tênis velhos de sempre. Sabe, essa figura era tão legal porque por baixo tem, na verdade, uma fantasia do Homem-Aranha. E você pode trocar, inclusive trocar os braços e os pés e realmente criar um Homem-Aranha a partir dela. Mas na verdade é tudo sobre o cuidado e os detalhes que a Toy Biz colocou nessa primeira linha de filmes do Homem-Aranha que a tornam tão incrível. Essa figura possui articulações incríveis, ombros e quadris esféricos, além de corte no bíceps. E na verdade, o traje de tecido emborrachado realmente esconde um pouco as articulações e permite que você pose essa figura de forma bem dinâmica, mesmo com o traje por cima. É difícil exagerar a importância do Homem-Aranha super articulado do primeiro filme do Homem-Aranha, com Tobey Maguire e Sam Raimi. Nessa época, a linha Spider-Man Classics ele tinha só um ano e a Marvel Legends ainda estava no início. A ideia de figuras de ação de 6 polegadas super articuladas nas prateleiras ainda era bem nova. A Toy Biz pegou toda essa proposta e ainda acrescentou um nível de detalhes na escultura que a gente só voltaria a ver quando grandes marcas de importados começaram a fazer figuras de 6 polegadas. Essa peça é uma verdadeira obra-prima. Ele tem dedos articulados que permitem que ele faça o clássico gesto de lançar teia com as mãos. Ele tem articulações esféricas por todo o corpo, ombros, quadris, joelhos e cotovelos duplamente articulados. Ele tem um corte incomum no bíceps bem aqui. E a rotação da cintura, a rotação do diafragma, está um pouco estranha. Não é muito funcional. Ainda estamos começando com as articulações do tornozelo, que se movem basicamente em uma direção. Não conseguimos muita flexão desse jeito, mas essa figura é toda sobre os detalhes do esculpido e a pintura. Cada uma dessas linhas de teia prateadas do Homem-Aranha está perfeitamente pintada nessa figura que já tem 20 anos e ainda mantém sua forma muito bem. Uma das coisas que eu não gostava no primeiro traje do Homem-Aranha era que os olhos eram mais prateados do que brancos. Isso era consistente com o que vimos na tela, mas eu preferia o vermelho e azul mais escuros. Simplesmente funcionou muito bem no filme. Esta é absolutamente uma obra-prima lendária de action figure na história das figuras de 15 centímetros. Com o primeiro filme do Homem-Aranha, um sucesso estrondoso e sem precedentes, Sam Raimi e Tobey Maguire voltaram a prancheta para Homem-Aranha 2, criando um filme considerado um dos maiores filmes de super-heróis já feitos, apoiado pela interpretação emocionante de Alfred Molina como Otto Octavius, fornecendo assim um modelo para o futuro do universo cinematográfico Marvel. Se esse filme conseguiu superar o original, então a Toy Biz certamente tentaria fazer o mesmo com sua linha de action figures.
A Toy Biz pegou o que aprendeu com o Homem-Aranha superarticulado do primeiro filme de Sam Raimi com Tobey Maguire e tentou melhorar ainda mais com o seu Homem-Aranha superarticulado do Homem-Aranha 2. Agora lembre-se, essa é a figura que vai ser sorteada no final do vídeo, então fique de olho nela. Ela é mais fiel ao que vimos no segundo filme porque os olhos são brancos, que é o que vimos no segundo filme, e a cor do azul é um pouco mais escura, principalmente se compararmos com a figura do primeiro filme, onde o azul era um pouco mais claro. É fácil perceber a diferença entre as ilhoses prateadas e brancas. Eles mantêm o mesmo nível de cuidado na escultura. Quero dizer, cada detalhe foi realizado nessa escultura. E você ainda tem as linhas de teia elevadas com o prata nelas, mas eles tentaram adicionar algumas partes novas à articulação. Você tem esse aumento de movimento no ombro aqui com o deltoide, o que permite que o Homem-Aranha levante o braço acima da cabeça um pouco melhor. E o corte do bíceps, que na primeira figura atravessava o braço, agora funciona bem no ombro, o que com certeza tem um visual melhor e não prejudica as linhas da escultura. Além disso, aquele corte no diafragma que aparecia na primeira figura, agora é muito mais funcional com essa dobra aqui. Então você consegue colocar essa figura em uma pose mais agachada por causa disso. Eu realmente não gosto da mudança nas articulações do quadril com essa esfera que o Toy Biz usou por anos e anos depois disso. Na verdade, eu até prefiro as articulações de quadril mais simples que eles usaram na primeira figura do Homem-Aranha. Além disso, enquanto eles tiraram as mãos de teia, tentaram fazer essas aqui para que pudessem fechar em um punho, mas elas não se juntam muito bem. Uma das coisas legais dessa figura é que ela foi lançada nessa versão normal, mas também saiu numa versão magnética que tinha ímãs nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Outra figura incrível e um exemplo claro de como a Toy Biz tentou pegar algo que já era ótimo e tornar ainda melhor. Ah, mas às vezes quando você chega ao topo não tem outro lugar para ir a não ser para baixo. Depois que você cria um gigante de bilhões de dólares, todo mundo quer uma fatia do bolo e da glória, o que levou a diferenças criativas, um enredo confuso com vilões demais e, eventualmente, terminou com Raimi se retirando da série antes que pudesse produzir o quarto filme que havia planejado. A situação também não era boa na seção de brinquedos. A Toy Biz cresceu e fez tanto sucesso que foi adquirida pela Hasbro, que errou no início com as figuras da Marvel, mas depois acertou e criou a linha de brinquedos que amamos hoje. Só foi produzida uma única leva de figuras do Homem-Aranha 3, e dava para perceber que era uma mistura dos moldes restantes da Toy Biz com algumas das figuras de menor qualidade da Hasbro daquela época. No terceiro filme do Homem-Aranha, as cores ficaram mais intensas. Você pode ver como o vermelho é muito mais forte nessa figura em comparação com o Homem-Aranha 1 e 2. Ainda temos as linhas de teia prateadas e elas ainda estão muito bem feitas. Também mantivemos a articulação extra no ombro, mas em vez do corte único no diafragma, temos um corte de dobra e um corte no diafragma. Na verdade são 3 cortes na cintura. Funciona, mas talvez não agregue tanto quanto gostariam. E eu acho que isso tira um pouco das linhas da silhueta. Desta vez, a pegada está melhor, pois nessa figura você pode dobrar os dedos para o gesto do Twip ou fechá-los em um punho, que sai muito mais bem feito do que na segunda figura. E a mesma coisa na outra mão. Ainda temos aqueles quadris de bola meio estranhos que eu realmente não gosto. Ainda não chegamos a ter articulação nos tornozelos. Mas essa é uma figura que mostra que mais uma vez a Toy Biz não tinha medo de continuar tentando avançar no molde, tentando avançar no que eles estavam fazendo com escultura e articulação. E eles foram incrivelmente bem sucedidos ao fazer isso com Homem-Aranha 3. Mas nós conseguimos isso. As figuras de Homem-Aranha 3 foram esculpidas pela Toy Biz, mas distribuídas pela Hasbro. Elas foram lançadas logo depois que a linha mudou da Toy Biz para a Hasbro. E você pode ver alguns dos cortes que começaram a ser feitos com esse Homem-Aranha de traje preto. Eles ainda fizeram um trabalho absolutamente incrível nas aplicações de pintura. Quero dizer, esse prateado das teias está impecável, é impressionante como isso ficou bom. Veja como essa figura tem menos articulação disponível. Você só tem articulações simples no cotovelo, apesar desse movimento rotacional estranho. O bíceps não gira para acompanhar os ombros articulados por esfera, e até os próprios ombros têm amplitude de movimento bem limitada. Além disso, aquele corte na linha média do diafragma tem um movimento muito limitado. O mesmo pode ser dito sobre os tornozelos e as pernas.
Além disso, essa figura parecia um pouco menor em escala. Esses dois estão sendo segurados exatamente na mesma altura, e você pode ver que o Homem-Aranha de traje vermelho é visivelmente maior do que o de traje preto, mesmo sendo exatamente o mesmo personagem, da mesma linha e do mesmo filme. Então, enquanto a Toy Biz realmente deu o pontapé inicial com os dois primeiros filmes do Homem-Aranha e depois deixou a modelagem de lado para a Hasbro usar no terceiro filme, o fim e a mudança nessas figuras começaram a se tornar aparentes. Se é possível que um filme de grande orçamento que arrecadou quase 800 milhões de dólares se torne um clássico cult, bem, esse é o caso. O espetacular Homem-Aranha foi um reboot da franquia com Andrew Garfield vestindo o spandex e Emma Stone interpretando o interesse amoroso de Peter, Gwen Stacy. A dupla tinha ótima química na tela, e Andrew Garfield trouxe uma energia ao cabeça de teia que conquistou fãs leais. O filme se inspirou nos quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha, que traziam uma versão moderna do lançador de teias. Mas infelizmente, o filme foi prejudicado por muitos enredos inacabados e um antagonista pouco inspirador. E quando se trata dos bonecos de ação, o timing foi realmente ruim. Ah, pobre Andrew Garfield. Ele simplesmente não consegue ter uma chance. O primeiro filme do espetacular Homem-Aranha saiu numa época em que a Hasbro negligenciava a linha de 6 polegadas, priorizando a Marvel Universe de 3 3/4. Ele só tinha essa figura e uma exclusiva do lagarto da Walmart do primeiro filme. E você pode ver que, embora os detalhes da escultura sejam realmente fantásticos, as aplicações de pintura deixam um pouco a desejar. Não há nenhum sombreamento ou qualquer tipo de demarcação nas linhas da teia, e eu acho que a figura fica realmente devendo por causa disso. Eles se esforçaram para pintar os sapatos, pois ele usava solas prateadas nesse traje. E novamente, a escultura é muito boa, mas olha como a articulação é limitada se comparada às figuras que acabamos de ver. Esses ombros quase não giram, apesar de serem articulados em esfera. Ele tem cotovelos duplos e rotação no bíceps, mas articulação muito limitada no pulso e nenhum movimento nos dedos. Você tem uma mão aberta e uma mão articulada. Além disso, esse traje provavelmente era o mais distante do visual do Homem-Aranha dos quadrinhos até começarmos a ver as figuras do Tom Holland. Os olhos dourados realmente funcionam muito bem nessa figura, e talvez funcionem até melhor na figura do que na tela. Também aparece o clássico Homem-Aranha dos filmes nas costas, tornando-se marca registrada dessas figuras. E esse visual com escamas foi realmente muito bem feito nessa figura do O Espetacular Homem-Aranha 1. Faça o espetacular Homem-Aranha 3 ficar em alta no Twitter, chegando a 300 mil tweets. Então aguente firme, verdadeiros fãs de Andrew Garfield, sua história pode ainda não ter terminado. Andrew Garfield recebeu um boneco Marvel Legends mais clássico em O Espetacular Homem-Aranha 2. De longe, pareceria apenas o Homem-Aranha dos quadrinhos. Ao se aproximar, percebe-se que é uma versão do filme, do símbolo no peito ao da aranha nas costas. Agora, o traje do filme O Espetacular Homem-Aranha 2 provavelmente foi o mais fiel ao uniforme dos quadrinhos, pelo menos até vermos aquele traje no final de Sem Volta para Casa. E essa figura realmente representa isso, ela tem uns olhos bem no estilo do McFarlane. Uma coisa que eu definitivamente entendo o que eles tentaram fazer com essa articulação do ombro foi dar a ele um alcance de movimento realmente incrível para frente e para trás. E quando ele está em uma pose dinâmica, dá pra ver que isso realmente funciona muito bem. Infelizmente, ao posar a figura de forma mais estoica, esses cortes estranhos acabam se destacando e prejudicam as linhas da peça. Você pode ver que há um tipo de espaço ali onde os ombros dele se juntam, quadris melhores. Começamos a notar o novo uso dos quadris articulados em bola, deixando as juntas esféricas circulares que a Toy Biz utilizava. No geral, essa é uma figura realmente muito boa, mas que acaba sendo meio esquecível no grande esquema das coisas. Se Andrew Garfield não conseguia uma chance, então o Homem-Aranha do Tom Holland tinha tudo a seu favor. Ele estreou em Capitão América, Guerra Civil, entrando direto em um universo de super-heróis já consolidado e querido pelo público. Embora eu ache que Tom Holland interprete Peter Parker de forma mais fiel às origens criadas por Ditko e Lee, muitas críticas aos seus filmes vêm da integração ao universo cinematográfico Marvel, sobretudo pelos trajes tecnológicos dados por Tony Stark, levando alguns a chamá-lo de Iron Lad. É uma crítica justa.
Então, em sua primeira aventura solo, Homem-Aranha de Volta ao Lar, vemos pela primeira vez um traje realmente caseiro e básico. Quando digo que Tom Holland foi o ator mais sortudo a interpretar o Homem-Aranha, falo sério, pois veja a variedade de action figures incríveis lançadas desde que ele assumiu o papel. Quero dizer, você tem todas as versões até chegar a alguns dos filmes mais recentes do Homem-Aranha do Tom Holland bem aqui na sua frente. Eu não tenho o Aranha de Ferro, mas já tenho um na pré-venda. Enquanto observamos esses, temos o traje caseiro, De Volta ao Lar, Macaco Noturno e o traje modificado, todos em versão de 12 polegadas. Hoje estamos focando nas figuras de 6 polegadas. E novamente, é aqui que o tempo de Tom Holland realmente brilhou, porque ele pôde aproveitar o fato de estar no traje quando essas incríveis figuras de importação foram produzidas. Esta é a SH Figuarts com o traje caseiro do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, e é simplesmente sensacional. Você consegue colocar essa figura em tantas poses incríveis. Ela vem, atualmente estou com o capuz abaixado, mas há uma versão em que você pode trocar e deixar o capuz levantado. Agora, a Marvel Legends pode ter sido pioneira na articulação na escala de 6 polegadas, mas a RH Figuarts e a Meifax levaram isso a um nível totalmente novo. Olha só a flexão que conseguimos com esse Homem-Aranha do traje Homecoming. Agora, ele fica com um pequeno espaço aqui atrás, mas quando você está posando ele na sua coleção e consegue esse tipo de articulação suave que realmente não atrapalha a escultura, cara, é simplesmente mágico. Muita gente nos meus outros vídeos do Homem-Aranha comentou sobre a possibilidade de pose das figuras do incrível Yamaguchi. E sim, quero dizer, elas são legais, mas nessas figuras a articulação realmente tira um pouco da escultura e do visual da peça. E eu acho que é isso que torna essa figura SH Figuarts do Homem-Aranha com um traje caseiro tão incrível. Ele continua com uma aparência ótima, não importa como você o coloque. A próxima obra-prima na escala de 6 polegadas é o traje que o Aranha usou tanto em Guerra Civil quanto em Homem-Aranha, De Volta ao Lar. E esse é meio que o traje vermelho e azul mais clássico que vimos o Pedro usar nos filmes do Tom Holland. Agora, mas eu acredito que essa seja uma versão da Mafex, mas eu não acho que seja um SH Figuarts. Eu adoro como essa aranha nas costas é clássica, e você pode ver de novo todos os detalhes esculpidos. E assim como vimos com o traje caseiro do De Volta ao Lar, essa figura consegue entrar em poses absurdamente exageradas do Homem-Aranha sem perder as linhas da figura ou do traje. Eles fazem um trabalho incrível ao esconder as articulações dos ombros. E quando você combina isso com as várias cabeças e várias mãos que vêm com essas figuras, é simplesmente ótimo. Mas pra mim, um dos motivos de esse ser meu visual favorito do Homem-Aranha é que tem algo nesses olhos que simplesmente grita a arte do Steve Ditko. Acho que mesmo sendo um traje tecnológico feito pelo Homem de Ferro, ele captura muito bem o visual do Ditko. Sabe, você tem um aranha que não é excessivamente musculoso, eles não seguiram o estilo Marvel Legends, aqueles bonecos de super-heróis musculosos. Esse aqui tem um molde magro único, e ele realmente parece muito com uma aranha nessa figura. Isso aqui está absolutamente fantástico. O Homem-Aranha participou dos filmes de crossover de super-heróis mais ambiciosos, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Mais uma vez, isso resultou em um novo traje, mas, como em todos os uniformes do Homem-Aranha do Tom Holland, sua introdução foi orgânica e serviu bem ao enredo. O traje do Aranha de Ferro surgiu no fim de Volta ao Lar, quando Pedro recusou entrar para os Vingadores. Mas quando ele e o Homem de Ferro estavam voando para o espaço para enfrentar Thanos, Tony lhe dá o traje e o palco está montado para a próxima versão do Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel. E agora chegamos ao meu menos favorito dos trajes do Homem-Aranha do Tom Holland, o traje do Aranha de Ferro. E eu tenho vários motivos para não gostar desse traje. Um dos motivos é que eu sou um grande fã de quadrinhos e esse traje realmente teve sua origem nos quadrinhos. Isso fez parte do arco de histórias da Guerra Civil nos quadrinhos, onde os heróis da Marvel basicamente tinham que escolher um lado, Tony Stark a favor do Registro ou Capitão América contra o Registro. E o Homem-Aranha inicialmente ficou do lado do Tony,
e quando fez isso recebeu um traje chamado Aranha de Ferro, dourado e vermelho, com um visual bem parecido com o do Homem de Ferro. E é desse traje que esse aqui tira seu design. Então logo de cara eu não gosto muito dessa ideia. Uma das maiores críticas aos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland é que ele era mais um protegido do Homem de Ferro e que seus trajes tinham, sabe, influência demais do Homem de Ferro. Bem, é muito difícil argumentar contra esse ponto quando você olha para isso, especialmente com, sabe, aqueles enormes tentáculos de polvo, os 8 braços, sabe, de um aracnídeo saindo do traje. Agora, sabe, esse traje fazia sentido porque ele estava lutando contra o Thanos no espaço quando usou e era algo que inicialmente faria parte do seu primeiro traje dos Vingadores. Mas tenho que admitir, fiquei realmente decepcionado com esse boneco da Mayfex porque assim que tirei da embalagem, esse braço quebrou. Na verdade, precisei colar a articulação do bíceps de volta com super cola. Caso contrário, não ficaria no lugar. Ele veio não só com uma cabeça de matar com os olhos vermelhos, mas também veio com uma versão da manopla do infinito. O que você sabe é bem legal. Quer dizer, é isso que você recebe, mas sempre odeia pagar caro por uma figura de importação e ela quebrar logo no começo. O segundo filme solo do Homem-Aranha de Tom Holland, Longe de Casa, geralmente recebe as notas mais baixas entre seus 3 filmes. Não entendo como isso é possível. Como não amar um filme com um personagem chamado Macaco Noturno? Noite e Macaco Noturno, Macaco Noturno, Macaco Noturno, Macaco Noturno, socorro, Macaco Noturno. Olha isso. Quem pode negar a grandiosidade que é o Macaco Noturno? Agora tenho que admitir, às vezes parece meio forçado quando temos troca de figurino no meio do filme sem motivo algum. Mas uma das coisas que mais me impressionou nos filmes do Homem-Aranha é que quando colocam o Pedro em um figurino diferente, eles fazem isso se encaixar na história. Nesse caso, ele estava disfarçado e trabalhando para Nick Fury, sem que seus amigos soubessem. Por isso, ele está usando um traje furtivo da Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Mas, sabe, se a gente fosse fazer um filme derivado de um personagem, seria difícil errar com um derivado do Macaco Noturno. Essa coisa é simplesmente sensacional. E novamente, essa é uma figura Mafex, então ela tem aquela articulação fenomenal e uma escultura individual única. Toda a armadura e as placas de proteção desse boneco são esculpidas individualmente. Você pode ver as faixas e a alça. Cada uma é esculpida à mão. Ele tem um cinto que se move um pouco para não atrapalhar a articulação. E claro, a escultura da cabeça mantém aquele visual aranha incrível, mesmo com a máscara de balaclava. Mas não é só isso. Ao pagar $100 por uma figura importada, espera-se algo extra. Opa, perdi um pé aqui, isso acontece, é melhor você receber alguns extras junto com ela. Esta figura certamente cumpre o prometido. Você não só recebe vários pares de mãos e pés, incluindo mãos e pés magnéticos, como também recebe uma cabeça alternativa do Tom Holland, onde você pode ver os olhos do Tom Holland com os óculos levantados. E nós recebemos uma cabeça do Tom Holland com os óculos Elliot. E eles são até levemente escurecidos, igual ao que vimos no filme com os óculos Edith. Claro, Edith significa mesmo morto, eu sou o herói. Então Tony Stark vence no final, não importa o que aconteça, mas devo dizer, eu concordo. Eu realmente adoro o Macaco Noturno. Minha esposa adora o Macaco Noturno. Ela acha a coisa mais engraçada do mundo quando o Macaco Noturno aparece na tela. Então essa é pra você. Ela não reclamou quando comprei esse boneco. Aqui está a versão Mayfex do traje modificado. Lembre-se, esse foi o traje que Pedro fez na parte de trás do Quinjedo Feliz, perto do final de Homem-Aranha, longe de casa, quando ele precisava de um novo traje para enfrentar o mistério pela última vez. E uma das coisas que eu adoro nesse boneco é que, embora ele se pareça muito com o traje vermelho e azul que Pedro usou em Homem-Aranha, De Volta ao Lar e em Capitão América, Guerra Civil, ele é um pouco diferente. Primeiro, ele tem um visual muito mais tecnológico na Aranha das Costas, com a Aranha Branca. Mas na verdade, eu gosto do fato de que isso faz referência ao visual do Homem-Aranha em sua primeira aparição nos quadrinhos, em Amazing Fantasy XV. Se você se lembra, naquele primeiro gibi, o Homem-Aranha usava muito mais um traje vermelho e preto, bem mais do que o vermelho e azul, ao qual todos nós nos acostumamos a ver. Então, enquanto esse boneco representa uma espécie de avanço na tecnologia e no visual do Homem-Aranha, na verdade ele também faz referência aos primeiros dias de origem do personagem.
De novo, na Mayfex arrasa com essas figuras. Veja como você consegue colocar o Pedro nessas poses incríveis de aranha. Eles fazem um trabalho tão bom em combinar articulação com escultura e não economizam em nenhum dos dois, até mesmo as solas dos sapatos deles são totalmente esculpidas. Novamente, uma cabeça bem dítico nisso, o que faz sentido quando você pensa que essa é uma figura que remete lá para os primeiros dias do Dítico. Esse traje também foi o que foi predominantemente usado em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Fico muito feliz, pois é um ótimo traje, realmente muito bom. Na verdade, esse foi o traje que acabou se tornando o traje preto e dourado, como veremos aqui em breve. Então, alerta de spoiler, é hora das figuras de Sem Volta para Casa. Sem dúvida, minha maior decepção até agora com as figuras de ação do Homem-Aranha é o traje preto e dourado de Sem Volta para Casa. Tenho certeza de que parte disso tem a ver com o fato de não quererem que spoilers vazem, ou que as empresas de brinquedos precisam de um ano inteiro de antecedência para produzir uma figura de ação. Então provavelmente eles foram informados sobre esse traje dourado com bastante antecedência, talvez até antes da edição do filme realmente acontecer. Então basicamente parece apenas o traje do Pete, só que com as cores preto e dourado. Há um pouco de vermelho e alguns elementos do Doutor Estranho nos braços dele, mas esse traje está bem diferente do visual do filme. Se você se lembra, era o traje vermelho e preto, só que virado do avesso, porque Peter tinha levado tinta verde jogada em cima dele. Então, no filme, o que vimos foram todos os fios e a fiação interna, e dava para perceber claramente que era simplesmente o traje modificado virado do avesso. Agora, há uma certa esperança porque eu tenho uma figura SH Figures disso em pré-venda, e dá pra ver em algumas das fotos promocionais dessa figura que parece que ela vai ser muito mais fiel ao que aparece na tela. Mas por enquanto, essa é a figura Marvel Legends que recebemos para o traje invertido, e eu não consigo deixar de ficar um pouco decepcionado com essa aqui. A penúltima roupa que vimos em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, é o traje Nanotech. E quando eu digo que é a penúltima, é porque tivemos aquele preview fenomenal do novo traje caseiro do Homem-Aranha, que parece exatamente com o que vimos nos quadrinhos e mal posso esperar para começarmos a ver action figures feitos a partir dele. Mas esse traje na verdade é o que eu menos gosto. É o traje do Aranha de Ferro, só que com a nova nanotecnologia depois de ter sido danificada e então colocada de volta no peito do Pedro pelo Dr. Octopus. Essa figura Marvel Legend é bonita e tem uma escultura de cabeça excelente. Eu adoro o jeito que eles colocaram esse dourado aqui. Eu não sou muito fã de dourado no Homem-Aranha. Eu já disse isso antes neste vídeo. Eu não gosto muito do visual do Homem-Aranha de Ferro, mas por algum motivo esse aqui funciona um pouco melhor. Realmente muito bom em termos de articulação, exatamente o que você esperaria da linha Marvel Legends. Certamente é uma figura que se destaca sozinha e consegue competir em termos de preço com as figuras de importação que vimos de alguns dos outros filmes do Tom Holland. Mas essa é uma ótima figura, muito bem feita, realmente muito detalhada naquela aranha no peito dele. Acredito que todos gostaríamos de ver as linhas da teia pintadas. É difícil fazer isso com um wash. Seria preciso aplicar tinta de forma muito detalhada para obter esse efeito. Algo que provavelmente não vemos desde aquelas primeiras figuras do Homem-Aranha da Toy Biz, mas este certamente é uma adição digna aos seus trajes do Homem-Aranha dos filmes. Espero que vocês tenham gostado desse olhar sobre as melhores figuras de ação dos 20 anos de filmes do Homem-Aranha, mas agora vamos sortear uma das figuras que apareceu no nosso vídeo. Figura super articulada do Homem-Aranha do filme. Homem-Aranha 2. Tudo o que você precisa fazer para concorrer a essa figura é curtir, deixar um comentário no vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu vou pegar todo mundo que fez essas 3 coisas, vou escolher um de vocês aleatoriamente e vou enviar a figura sem nenhum custo. Eu vou pagar o frete, vou enviar para você e você vai levar para casa uma das melhores figuras de filme do Homem-Aranha já feitas. Homem-Aranha super articulado do filme. Homem-Aranha 2. Então, vai lá e deixa o like, comenta aqui embaixo, me diz o que achou desse vídeo, me diz o que achou dessa figura e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades que estão vindo do Carbon Scoring.